Então, esse amor divino que cada um de nós tem, a gente tem que desenvolver dentro de nós. Esse despertar tem que ser de cada um de nós e ela tem que ser de coração, não pode ser superficial. Quando desenvolvemos a caridade, a salvação acontece de forma tranquila como consequência sem interesse algum. A caridade é o caminho para a felicidade, para a nossa felicidade. Então, quando a gente fala nessa questão, né, de fazer a caridade, seja ela qual for, material ou a moral, que a gente não espere a recompensa. Que nem diz aqui, né? Que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. E hoje quem irá nos falar é a nossa irmã colaboradora de sempre, com boa vontade, nossa irmãzinha Marisa, obrigado pela presença, que vai nos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar a palestra para a nossa irmã. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa, esse ponto de luz, né? E é uma alegria muito grande receber esse convite e estar aqui para refletirmos sobre esse capítulo 13. Não saiba o que dá a vossa mão esquerda, o que dá a mão direita, né? Então, o que quer dizer essa frase para nós, né? Essa frase, ela nos convida à prática da caridade e do bem sem ostentação, né? Buscar o reconhecimento na caridade e sem esperar a recompensa. Porque às vezes a gente tem o hábito, né, de fazer algo pelo outro, mas esperar a retribuição. E esse capítulo nos faz esse convite, de fazer o bem sem esperar a recompensa. Esse ensinamento, ele nos traz, assim, uma prática ao desapego. O desapego das coisas, que a gente às vezes tem muito apreço por alguma coisa, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho da caridade material e da caridade moral. Porque a caridade material, a gente sabe que é a mais fácil de se fazer. Porque é doar, né? Doar algo, aquilo que a gente não está usando mais ou que não precisa mais, questão do alimento, enfim, é a caridade material. E a caridade moral, como está aqui no Evangelho, já nos diz, é a mais difícil de se praticar. Então, conforme a gente vai refletindo aqui, falando, a gente vai entender o porquê, né? E essa caridade que diz aqui de fazer o bem pelo bem, né? Então, sem olhar a quem, fazer, né? E a gente vê, assim, hoje, na época que nós estamos, né? Tem pessoas que já têm em si, né? Aquela atitude de fazer o bem. Tem, assim, não precisa esperar um momento, né? Mas isso é uma construção de cada um de nós. Porque esse convite aqui do Evangelho nos faz refletir sobre nós mesmos, cada um de nós, né? Tudo aquilo que eu buscar para o meu melhoramento, eu vou para mim, não é pensando, né? Não vou fazer, o outro vai ver e vai fazer também, não. É momento de cada um. E quando a gente adentra, né? Como nós estamos hoje aqui nessa tarde, a gente adentra a um centro espírita, ou seja, qual for a religião, nós estamos buscando nos melhorar moralmente, né? Então, essa melhora é nossa, né? E aqui fala também, lá no item 4 do Evangelho, desse capítulo, os infortúnios ocultos. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta, no lar, nas ruas, no trabalho, ou onde quer que seja. E tendo encontrado logo, se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento da pessoa. Então, aquilo que eu disse, né? Quem é, assim, já caridoso não vai precisar procurar, né? Encontra, às vezes, aqui diz assim, ó, às vezes tem pessoa perto de nós, precisando de algo, e a gente nem sabe, né? Ou não quer se envolver, né? Não quer ir estar ali, ou se doar para alguém, que é uma coisa, assim, também bem difícil também, sabe? Porque às vezes a gente está naquela tribo, não que a gente não queira, não é? É que às vezes a gente se envolve tanto com as nossas questões da vida, do cotidiano, e a vida vai passando, e os dias a gente sabe que passa muito rápido, e quando vê, passou, e a gente nem não faz nada, né? E esses tempos eu encontrei uma amiga, ela já está assim, bem já com uma certa idade, assim, viúva, né? E ela se queixando da vida para mim.
que é muito triste, né? E é realmente triste estar sozinho, né? Sem uma perspectiva na vida. Aí eu disse para ela, nossa, mas tem tanta coisa que se pode fazer para preencher o tempo, porque ela é um pouco idosa, mas é saudável, né? Tem saúde e isso é muito importante também. Aí comecei a conversar com ela, né, explicando o que se pode. Não precisa ir longe, perto mesmo, né? Aí, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, e ela ficou pensando, né? E eu digo, quando a gente faz algo por alguém com desinteresse, o bem é para nós mesmos. Por que é para nós mesmos? Porque a gente se enche, a gente fica com o coração quentinho, como se diz, né? De alegria, de poder fazer algo por alguém. Eu tinha, né? Porque ela já desencarnou, uma tia minha, antes de chegar o inverno, ela gostava de confeccionar, assim, meias, tricô, né? De lã, para quando chegasse o inverno, distribuía. E uma vez a gente faz esse trabalho de assistência na casa, né? E tinha muita criança. Aí ela me trouxe bastante blusãozinho, meinha de lã, enfim, mas tudo assim com coloridinho, né? Mas muito bem feitinho. E tinha pessoas que se encantou com isso. E isso também é algo de que divulga, né? Essa caridade, mas sem aquela questão que nem fala que, fui eu. Não, para mostrar o que a gente possa fazer pelo outro. E é tão pouco, né? Que ela ia guardando os restinhos de lã e confeccionou. Essa é a caridade material, mas tem a caridade moral junto. Por quê? Porque ela doou-se o tempo dela para fazer, né? Então, isso é o bem que faz para nós mesmos, porque ela ficou tão contente que eu tirei, assim, né, tirei algumas fotos de que foi entregue mesmo, mas não das pessoas, sabe, das roupinhas, e a alegria das pessoas, assim, fizeram até uns bilhetinhos para entregar para ela, né, gente, aquilo foi muito emocionante, e uma atitude tão simples, aí eu falando, né, para essa senhora, e pô, você não precisa nem sair de dentro de casa, né, tá ali dentro, tá ali, né, e fazendo, então é algo, por isso que diz, às vezes está na nossa volta e a gente não percebe que se possa fazer. Então, e às vezes precisa de alguém para dar esse despertar, né? E até mesmo o Evangelho. Quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente, mas podia fazer isso, podia fazer aquilo, né? E a gente vai refletindo. Que nem nesse item aqui nos Infortúnios Ocultos, até conta a história de uma senhora, e essa história é lá do século XIX, bem passado, assim, né? Bem distante já de nós. E ela tem um poder aquisitivo rico, assim, bem, né? E ela fazia a caridade sem ninguém saber. Aqui no Evangelho conta detalhadamente que ela sai de casa, né, já com toda a provisão de roupas e alimentos. Só que ela sabe as famílias já que tem essa necessidade. Ela vai lá, ela entrega, então tem uma família que ela leva o alimento, ela leva as roupas que eles necessitam, e o esposo dessa senhora que ela vai visitar está no hospital. E ela sai dali, vai até o hospital avisar, né, o marido que está tudo bem, que as crianças estão com alimento, e para ele Gente, a história é muito linda. Quem quiser depois, né, ler no Evangelho, é no capítulo 3, no item 4, que é os infortúnios ocultos. Aí, um certo dia, uma senhora bate na casa dela, que está vendendo alguns guardanapos, e reconhece ela que ela faz a caridade. E ela fez assim, para ela não falar nada. Por quê? Porque ela não queria, né, naquele meio que ela estava, que ninguém soubesse o que ela fazia. Então, essa é a caridade sem esperar recompensa e aplausos do mundo, né? É a melhor caridade que tem, porque ela se doa do tempo dela e não precisa ostentar para ninguém, olha, veja como eu sou caridosa, né? Então, isso já é nato na pessoa. Para encontrarmos os infortúnios ocultos, basta que calemos o nosso ego e focamos a atenção em nosso próximo, né? Então, o que é o nosso ego? Que às vezes a gente diz, eu não vou fazer nada, aquela pessoa está vivendo assim porque quer, né? A escolha dela, lendo engano nosso. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm condições de sair daquele meio, se a gente não estender a mão, né? Porque a nossa mão direita, ela possa fazer tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa que a gente faz com ela, e sem esperar aquela recompensa, aqueles aplausos todos, né, do mundo. Então, assim, quando a gente faz algo sem o desinteresse, sem sair desse nosso meinho, da
daquele nosso mundinho fechado nosso, né? Isso também nos ajuda a ampliar o nosso pensamento, porque depois chega a noite, a gente vai lá refletir, né? O que eu fiz de bom no dia. E isso nos dá uma satisfação tão grande, porque a gente até consegue dormir melhor, porque auxiliou o nosso próximo. A necessidade pode estar ao nosso lado todo dia e nunca os termos percebido. Isso eu até já tinha comentado, né? Porque às vezes a gente não percebe certas coisas. Onde eu moro, assim, como é que eu vou explicar, assim, eu não tenho acesso, assim, porque a minha casa é um pouco mais, assim, no fundo do terreno, então eu não vejo ninguém. Mas às vezes, uma vez por semana, eu digo, vou, né, saio, vou ali conversar com os vizinhos, e assim, para saber como é que estão, né, porque se a gente não sair, não ir buscar, não vou ficar sabendo o que está acontecendo, né. Até esses tempos foi bem interessante, que eu brinco, né, com a minha vizinha, assim, eu vim saber das novidades, né, brincando, assim, a gente conversando para saber de algo, e realmente tinha uma pessoa com bastante necessidade, ela estava doente, né, e estava precisando de auxílio. Então, a gente também tem que se dispor, né, a sair para ajudar. E não precisei falar nada, só se não precisar de algo, estamos aqui, né, e a gente fez alguma coisa lá, auxiliamos, pronto. Aí até avisei ela, só quando precisar pode chamar, né, que a gente está ali, a gente tem que estar disposto a auxiliar o outro, né. E lá nas instruções dos espíritos, no item 9, fala da caridade material e a caridade moral. Então, como eu já tinha dito, né, a caridade material foca no auxílio direto às necessidades físicas, como os alimentos, as roupas, que também é necessário, gente. Então, a gente lembra, na época que a gente viveu aqui, o ano passado, a questão das enchentes. Isso foi uma coisa, assim, que foi muito impactante para nós. Ninguém esperava. Ninguém estava esperando uma calamidade tão grande como foi, né? E ninguém estava provido disso. Então, assim, ó, e a gente vê quanta gente, né, se dispor a ajudar, foi muito bacana. Tanto ajudando ali a socorrer as pessoas, mandando alimentos, mandando roupas. E é interessante, assim, que isso ampliou, despertou nas pessoas de fazer algo por alguém. Porque depois a gente ficou sabendo de relatos de pessoas que disseram assim, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia ter feito algo assim por alguém. Né? Isso desperta em nós também, dentro de nós, desperta algo que a gente nem sabia que existia, porque mais adiante aqui vai falar na questão também que Jesus, ele trouxe esse exemplo para nós, do amor, do perdão, de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Isso ele nos trouxe como exemplo, e essa sementinha às vezes está adormecida lá dentro de nós, e precisa acontecer algo assim, para despertar o que tem de bom dentro de nós. E foi uma época muito triste, né, que tem muitas pessoas que perderam tudo, e até hoje estão ainda precisando, necessitando desse auxílio, porque não é fácil, gente, a gente perder casa, perder os nossos pertences todos, né, às vezes eu fico imaginando, assim, que nem tinha, mostrava, né, perder todas as fotos, as lembranças. Eu tenho uma amiga minha que ela disse assim, o que mais doeu nela, porque ela foi atingida, né, e foi ter perdido as memórias afetivas, que é questão de foto, eu disse assim para ela, mas está dentro na tua lembrança, e ela disse assim, mas não tem como tu pegar aquela fotinha ali e olhar, né, então... Gente, então isso, a caridade moral é essa, é dar o apoio, é dar o abraço, saber que a pessoa não está sozinha, né? E porque a gente entender essa dificuldade dos outros também. Porque, graças a Deus, assim, a gente que não passou por essa questão, mas tinha saúde para poder auxiliar, estender a mão ao próximo, né? E isso também, assim, ó, sem a gente dizer, eu fiz tal coisa. Não, gente, é fazer sem olhar a quem e sem esperar essa recompensa. Porque, inclusive, até teve pessoas que ganhou bastante coisa, assim, e parece assim que ninguém fez nada, né, por ela, mas a responsabilidade é de cada um. A caridade moral é a prática do amor ao próximo, envolve a compreensão, o respeito pelas dificuldades e limitações alheias. A caridade material é um ponto de partida, né? A caridade material nos desperta. Porque quando a gente começa a fazer essa atividade de ajudar alguém, por exemplo, aqui na casa, aqui, né, tem esse trabalho
de auxílio famílias carentes, que nem o irmão aqui na hora da prece pediu o auxílio do alimento. Se a gente não fizer essa corrente, não tem como. Então isso é uma corrente do bem. Se cada um trouxer um alimento, né, aquele vai aumentando. E quantas famílias vão ser beneficiadas por esses alimentos? Porque é necessário. Só que assim, ao levar esse alimento, está levando também o consolo, o amparo, porque a gente sabe que tudo passa na vida. Porque quem, né, não passa por momentos difíceis? Eu já passei por momentos bem difíceis de questão, né, financeira, que ninguém está livre. E como é bom quando tem alguém para nos auxiliar, para ajudar, saber que a gente não está sozinho. E, né, quando a gente se envolve nessas atividades, desperta dentro de nós isso. E a gente não fica pensando só na questão material. Porque esse lado moral, que é do amparo, do apoio, de entender aquela dificuldade. Né? E o tempo passa. A caridade moral se manifesta na forma como lidamos com as dificuldades e a imperfeição do próximo, buscando sempre compreender, né? A compreensão e o amor quem desenvolve dentro de nós essa centelha divina, né? Então, a caridade moral é um exercício constante de transformação interior, buscando aprimorar os sentimentos e atitudes. Então, isso, que eu já falei, né, isso vai desenvolvendo em nós. Teve uma época também, assim, que tinha uma moça, ela era jovem, né, bem jovem mesmo, mas uma condição, assim, muito, muito difícil, né, condição financeira. E ela tinha, na época, ela tinha 2 filhos, não, 3 filhos. Então ela se achou assim, ó, sabe, incapaz de sair daquela condição que ela estava. E muito revoltada, muito, muito mesmo, né? E conforme a gente vai auxiliando ali na questão material, vai dando esse apoio moral. Aí comecei a conversar, e ela era bonita mesmo, uma pessoa assim bonita, e até brinquei com ela, te olha no espelho, tu é bonita, gente, tu é filha de Deus, né? Tu tem condições de sair dessa. E ela estava tão revoltada, assim, tão revoltada com a vida, com a questão de vida, que ela não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Que ela, assim, ela até ainda brincou, né, assim, que Deus não olha para nós, sabe? Eu digo, não, é um ledo engano. São situações que às vezes a gente tem que passar, mas nem todo mundo tem o mesmo entendimento, né? Como a gente sabe que a doutrina espírita nos traz a questão da reencarnação. A gente vive uma vida só. Né? Então, tem situações que a gente passa que é para despertar algo em nós, e a gente não sabe. Só que, né, e a gente tem que estender a mão para poder auxiliar, não ficar criticando, não ficar, né, falando assim, a pessoa é assim, não, ajudar mesmo. Enfim, hoje ela é uma pessoa feliz, determinada, trabalha, sabe? E saiu daquela condição, né, mudou completamente, modo de pensar, de agir, os filhos já estão moços, né, já encaminhados para a vida, mas, e ela sempre diz, né, como é bom a gente ter alguém para auxiliar. Então, assim, ó, a gente, se começar a condenar aquele que está deitado no chão, ele nunca vai sair daquela condição. Agora, se estender a mão e dizer assim, não, é capaz, com certeza, e era assim que Jesus fazia. Né? Jesus, ele não olhava, não perguntava qual religião, nem nada, ele simplesmente dava o pão, né, alimentava e depois, né, despertava a consciência daquele ser. E assim também somos nós. Quando a gente busca algo, né, nos esclarecer as questões da vida, que a gente sabe que a doutrina espírita nos beneficia nisso, né? E a gente vai despertando esse lado que nem nós sabia que tinha em nós. Vai despertando esse amor. Então, a caridade é um dever moral de todo homem, né? É um princípio cristão nosso. A caridade é um exercício espiritual que coloca em movimento as forças da alma. Então, lá no capítulo 15, fala da fora da caridade não há salvação. Né? E lá nesse capítulo 15 tem um item lá que ele é muito lindo, gente, muito lindo mesmo, né? Que é São Paulo que fala, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, eu nada seria. Ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas,
Se eu não tiver a caridade, eu nada seria e nada sou. A caridade, ela é paciente, e a caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Claro que o item é bem maior, mas só tirei uns trechinhos, né, para a gente refletir sobre isso. O que é a caridade, né? Ela engloba tudo, tudo. Né? Até tem uma música, né, do Renato Russo, né, que ele fala da questão da caridade. Então, esse item ele é muito lindo, né? Porque se eu não tiver tudo isso, se eu não tiver o amor desenvolvido em mim, eu não vou conseguir fazer. Então, fala bem mesmo aqui, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, eu nada seria e nada sou, né? Então, estou pegando aqui desse capítulo uns trechinhos de cada item, quem tem lá. Depois fica o convite, né, para quem quiser ler mais sobre ele. E aqui fala lá no item 11 sobre a beneficência. O que é beneficência? A beneficência, ela vai muito mais além dos simples atos de caridade material. Ela envolve um sentimento profundo de amor e compaixão, expressando-se através da assistência espiritual e material aos necessitados, buscando promover o bem-estar do próximo. Então, essa é a beneficência, né? Ela busca promover, assim, o bem-estar, não nosso, mas do nosso próximo. A beneficência na doutrina espírita é um caminho para a evolução espiritual, onde um indivíduo se torna um instrumento de auxílio e transformação, tanto para si quanto para os outros, né? Eu já tinha comentado, a doutrina espírita nos traz isso, né? Nos esclarece. Até esses dias nós estávamos conversando sobre questões, né, da transformação moral, né, de cada um, porque a gente sabe que o mundo, a gente espera que o mundo melhore, mas o que eu estou fazendo para contribuir com ele, né, para esse mundo? Porque a gente sabe que o nosso planeta, ele é, o que faz parte dentro dele é a humanidade, e a humanidade em si que tem que se transformar. E a gente sabe que esse despertar, ele é muito lento, mas nós podemos fazer a nossa parte, né? E às vezes a gente pensa em fazer algo grandioso, mas é tão simples, coisas tão simples, através do nosso pensamento, através das nossas preces, das nossas irradiações. Isso vai melhorando o lugar onde moramos e também irradiando para aqueles, para esse despertar, né, na humanidade. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação e a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua virtude dada por ele à criatura, né? Como desprezar essa bondade suprema? Então, aqui uns questionamentos que também está aqui no Evangelho, né? Qual o coração disso ciente bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Então, esses questionamentos estão ali no Evangelho, né? E é São Vicente de Paula que faz esses questionamentos para nós. Que é essa virtude tão bondosa que é a caridade, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, e a gente vai, conforme a gente vai buscando, isso vai despertando tanto, e quando desperta em nós, através do nosso exemplo, vai despertando no outro também. É aquela corrente do bem, né? E quando a gente para pensar sobre tudo aquilo que acontece na nossa volta, se a gente começa a reclamar, a falar, a xingar, a menosprezar o outro, até mesmo em outras questões também, que não vem ao caso, mas é uma coisa muito gritante numa questão política, né? Então, assim, da gente não se envolver em pensamentos pessimistas, porque a gente sabe que se prejudica muito mais a atmosfera, né? E quando a gente começa a fazer essa corrente do bem, fazendo as nossas preces, por aquele que ainda não entende, pelo nosso planeta, isso vai se modificando, gente. Vai, com certeza. Cada um de nós fazendo a nossa parte, porque não tem o que fazer em certas questões. Então, essa é a caridade moral. É essa que devemos praticar cada vez mais, né? Principalmente dentro do nosso lar. E aqui eu quero trazer lembrar a vivência de Paulo de Tarso, né?
Paulo de Tarso foi um apóstolo muito importante para nós no cristianismo. Ele antes, né, ele era um perseguidor dos cristãos. Então ele tinha a questão dele, assim, que os cristãos, né, eram pessoas que estavam mudando ideias, sabe, era um revolucionário, assim, terreno, e contra os ensinamentos de Cristo. Mas quando ele conheceu Jesus, ele se modificou completamente, né? Então, ele, antes de se converter ao amor de Jesus, ele tinha, assim, uma perseguição enorme contra todos os cristãos, né? Após a sua conversão, doa-se intensamente ao mistério de amor com Jesus de forma mais desinteressada. Quando ele conheceu Jesus, que foi na porta de Damasco, até a gente tem o livro aqui, né, Paulo e Estevão, ali conta toda a história dele, é belíssima a história de Paulo, né? E ele se muda, assim, completamente, gente, completamente, e ele não olha para trás, ele segue Jesus, ele segue aquele caminho, sabe? Então ele foi o maior divulgador da doutrina, ele andou por todos os lados, e se mostrando assim, ele se modificou tão grandemente em amor a Jesus, que ele praticou tanta caridade, tanta coisa, e sem esperar recompensa. Jamais ele esperou recompensa, né? E quando ele desencarnou, né, que ele chegou no final da vida, quem veio receber ele? Foi Jesus, veio receber ele. Jesus, a sua noiva, né, que era Abigail, a sua ex-noiva, né, que ela era, né, cristã, e ele não sabia, né, e ela veio a desencarnar nova também, né, mas veio receber, e o irmão dela, que era Estevão também, que ele apedrejou, né, eu não quero contar toda a história para vocês ir buscar a história e ler, é muito linda mesmo, mas enfim, quando ele desencarnou, veio Jesus, Abigail e Estevão receber ele. Ele ficou tão deslumbrado com aquilo, com aquela imagem na frente dele, que ele se pôs a chorar. Porque tudo que ele fez na vida, ele não esperava essa recompensa, mas ele recebeu, né? E foi muito linda essa história. A caridade deve ser sempre desinteressada, sempre, né? E lá no capítulo 15 também nos traz, fora da caridade não é salvação, é a consequência do processo de desenvolvimento da virtude da caridade, constituindo-se no processo de autotransformação da criatura. Então, por que eu trouxe o exemplo de Paulo? Ele se transformou grandemente. Ele era outra pessoa, né? Então, antes de ele conhecer Jesus, ele era um. Depois, ele era outro. Só que ele não ficou assim, dizendo, eu fiz isso. Não. Está feito. Ele seguiu adiante, né? Ele seguiu no trabalho dele do bem, na transformação dentro dele e para o outro. Ele se doou para o outro. Ele fez as duas, a caridade material e a caridade moral. Então, esse amor divino que cada um de nós tem, a gente tem que desenvolver dentro de nós. Esse despertar tem que ser de cada um de nós e ela tem que ser de coração. Não pode ser superficial, né? Quando desenvolvemos a caridade, a salvação acontece de forma tranquila, como consequência, sem interesse algum. A caridade é o caminho para a felicidade, para a nossa felicidade. Então, quando a gente fala nessa questão, né, de fazer a caridade, seja ela qual for, material ou a moral, que a gente não espere a recompensa. Que nem diz aqui, né, que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Então, meus amigos, era esse o recado. E fica o convite para a gente ler esse capítulo. Aqui tem muito mais, né, as questões. Agradeço imensamente a caridade de vocês, né, por estar aqui e nos escutando. E que possamos aqui também, assim, refletir sobre isso, né, da gente fazer algo sem esperar essa recompensa, e até mesmo dentro do nosso lar, porque ali está as pessoas que às vezes a pessoa está ali do nosso lado e a gente nem percebe o quanto aquela pessoa está precisando de um abraço, do amparo, e a vida da gente é tão corrida que nem olhamos para o lado e nem prestamos atenção, e que a gente começa
na nossa prece, pedir, né, que eu possa ser útil diante daquele que está conosco. Porque a gente sabe que o bem que eu fizer ao outro é para mim mesmo. E quando a gente começa a desenvolver essa sementinha dentro de nós, nossa, o nosso pensamento ele amplia muito mais. E que a gente também faça assim, esse desinteresse, né, de esperar que o outro venha nos recompensar. Porque senão não é a caridade. Gratidão a todos e que tenhamos um final de semana com muita paz e muita luz.